Pássaros selvagens morrem em gaiolas. E aí, galera, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do O Urso e o Roxinol, da Catherine Arden, ou Arden, não sei. O Urso e o Roxinol é um livro que saiu lá fora em 2017, a Catherine Arden é americana, e, curiosamente, ele já saiu no mesmo ano aqui no Brasil. Ele foi trazido pela Fábrica 231, que é um selo da Rocco, com tradução da Elisa Nazari. O Urso e o Roxinol é um livro de fantasia com um quê, na verdade, de contos de fadas. Ele é um livro que eu gostei bastante, eu me diverti muito lendo o livro. Ele se diz um livro diferente de tudo que você já leu. Ele é razoavelmente diferente, mas ele ainda traz vários clichês que a autora não conseguiu escapar, na verdade, e por isso que eu acho que ele não é totalmente o livro que ele alega ser. O Urso e o Roxinol, ele conta a história da Vasilisa, que na maior parte da história é narrada apenas como a Vásia. A Vásia é uma jovem russa que vive na área rural do antigo Império Russo, durante a época medieval. E ela vive com sua família grande, sua mãe é falecida, e o pai dela vem a casar novamente, e aí ela passa a ter problemas com a madrasta dela. A Vase, ela tem um talento peculiar, que ela consegue ver os espíritos naturais. Eu ia falar os espíritos da floresta, mas não são só os espíritos da floresta, porque tem aquele negócio dos espíritos domésticos, que são típicos dos contos de fada, que é aquele espírito que você deixa pequenas oferendas para ele, e ele faz coisas. Por exemplo, tem um espírito do fogão, que se você deixa leite para ele, ou casca de pão, à noite ele come aquilo, e depois ele lava a louça. Ou seja, todo mundo queria ter um espírito desse em casa. Mas é esse tipo de coisa que ela vê. Ela tem o espírito da sauna, do banho, né? Tem o espírito dos estábulos que cuida dos cavalos. São essas criaturas típicas dos contos de fada tradicionais, né? Na verdade, a Catherine Arden, ela estudou literatura russa e ela utiliza diversas criaturas que existem de fato nos contos de fada russo, né? Com a vinda da Anna, que é a madrasta dela, as coisas passam a mudar, porque a Anna, ela é a única outra pessoa, além da Vásia, que consegue ver esses espíritos. Só que a Anna, ela é uma cristã devota, e ela acha que os espíritos são coisas demoníacas, então ela começa a influenciar as pessoas para que elas parem de, digamos, idolatrar os espíritos, né? Idolatrar seria, no caso, de fazer oferendas para eles, etc. Mais tarde, a coisa piora mais ainda, quando um padre, um jovem padre chamado Konstantin, vem também de Moscou, e vai morar com eles, porque o pai da Vásia, Piotr, ele é uma espécie de um nobre, um pequeno nobre, né, digamos assim. Na verdade, até que ele é um nobre importante, se você pensar que ele tem algum sangue ligado até à família real lá de Moscou. Mas assim, é distante, né? E o Piotr, ele tem na verdade, uma fazenda e uma pequena vila, tudo abaixo dele, e a Vásia é filha dele, logicamente. E por isso ele tem até o próprio padre, como se fosse a própria paróquia, digamos assim. E ele traz esse padre de Moscou, e o padre é um padre jovem, enérgico, na verdade, extremamente carismático, e ele também começa a influenciar as pessoas para que elas parem de ter contato com esses espíritos naturais. Ao mesmo tempo, existe uma ameaça dentro da floresta, que é o urso, que é essa história chama-se o Urso e o Roxinol. O Roxinol, para falar a verdade, ele aparece pouco. Eu acho que o Roxinol não tem tanto destaque quanto o urso. O urso é o grande vilão da história, ele é uma ameaça, ele é uma criatura, uma espécie de um deus antigo que existe dentro da floresta. Ele acorda de sua hibernação e ele causa destruição e morte, etc. E o enfraquecimento dos espíritos agrava essa situação. Então, é contado meio que esse conto de fadas, e é interessante o envolvimento de todos os personagens. Eu gosto bastante do pai da Vásia, dos irmãos dela. Eu não gosto tanto dela porque ela me parece um personagem muito, muito tradicional. Apesar dessa história se mostrar como uma coisa assim totalmente especial, a Vásia é aquela personagem que ela é nobre, ela tem o sangue mágico, e por isso ela consegue ver as criaturas, então ela é toda especial, ela nasceu duplamente especial, porque ela é nobre e manda em todo mundo respeita ela. As pessoas só não respeitam ela pelo fato dela ser mulher. Essa é a dificuldade que ela encontra na vida. Parece que é a única dificuldade que ela vai ter. De resto, ela é extremamente especial já por natureza. Eu não sou muito fã desses personagens principais, assim, que nascem especiais, que é o chamado birthright, que é o direito de nascença deles já tornar ele tão especial. Então, tipo, ela nasceu com poderes porque a mãe dela tinha alguma coisa especial também com fadas e tal, e ela ao mesmo tempo é nobre e tem lá uma ligaçãozinha
com a família real da Rússia. Então ela é toda especial nesse sentido. E aí ela também é rebelde, ela não aceita as coisas que acontecem naquela época, tanto a religião como o machismo inerente da sociedade. Então, ok, ela não é uma personagem ruim, mas ela é uma personagem igual todos os personagens que você já viu nesse sentido. Ela é muito especial e ela é muito rebelde. Ela acaba se envolvendo com muita coisa mágica. Eu acho que no começo eu achei que não ia ser tão mágica a história, mas ela é extremamente mágica, porque é meio que uma versão mágica do nosso mundo, né? É quase uma fantasia de Portal, que é a ideia da Vásia conhecer esse mundo mágico que está logo ali, sabe? Mas ninguém vê, só ela vê. Porque ela passa, na verdade, a partir de um determinado momento, ela passa a ver. Porque a história também se passa em um longo período de tempo. Tem vários cortes de tempo, avanços rápidos. Começa com ela criança, e depois avança para ela adolescente, depois ela jovem, né, jovem adulta. E toda essa história, ela avança rápido e mostra um amadurecimento dela e das habilidades e da interação dela com as criaturas sobrenaturais, com os espíritos, e da habilidade dela de viver essas criaturas e de falar com essas criaturas, porque a Vasa também consegue se comunicar com as criaturas. Acaba se tornando uma história que ela tem duas ameaças ocorrendo, que ao mesmo tempo a ameaça sobrenatural, que é o urso na floresta, e a ameaça que nós chamamos das pessoas de sempre, né? Que nessa história vem na forma da Ana, que é a madrasta dela, e do Constantin, que é o padre. Então, é outra coisa que eu acho um clichê, que são dois vilões que são a madrasta e o padre. Como se todos os vilões não fossem madrastas e padres em histórias. Você fala que o padre, ele é aquele padre que tem aquele desejo intenso pelas mulheres, e por isso ele é cruel, e sabe, é o mesmo tratamento que eu já vi tantas vezes de outros padres, e sem falar que, pô, a literatura brasileira não tá cheia já de... Beleza, isso não é literatura brasileira, mas eu acabei acostumado com esse tipo de história do padre fogoso, do padre cheio de desejo, que não consegue se controlar e acaba descontando nas pessoas, e tipo... É uma história clichê, ela usou de novo o padre vilão, a madrasta vilã. Inclusive, durante a história, eu achei que, logo no começo, eu achei que ia ter uma ideia de que ela ia acabar se tornando meio que amiga da madrasta dela, e mostrar para a madrasta dela que aquelas criaturas que a madrasta via, os espíritos, eles não eram uma ameaça, né? Porque a madrasta era a única pessoa que compartilhava isso com ela, a única pessoa que via isso. Mas ela não tenta se comunicar, ela não tenta se tornar amiga da madrasta, ela vê a madrasta como uma figura vilanesca, e a madrasta se torna e abraça isso até o final da história. Então, tipo, realmente nada de novo. Isso é o clichêzão de sempre. Eu vi uma tremenda oportunidade perdida nesse sentido no relacionamento dela com a madrasta. Mas a história até que se desenvolve de uma maneira interessante, mais porque os personagens acabam sendo legais. E no fim, apesar de eu não gostar muito dos vilões, que são muito tradicionais, e da personagem principal, mas os personagens secundários em geral, aqueles personagens da vila lá, tanto os irmãos da Vásia, como o pai dela, como todo mundo que acaba surgindo ao longo da história, até um pretenso noivo dela que vem em uma determinada época, todos esses personagens são interessantes, são cheios de personalidade, de ações, interesses próprios. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, esse livro tem um clímax muito bom. Ele tem um evento que a partir de determinado ponto da história, ele caminha inexoravelmente para esse evento. Você sabe que aquilo vai ocorrer, você sabe que os personagens estão tentando evitar, mas que eventualmente eles vão ter que enfrentar aquilo. E existe um ápice da história, assim, que eu acho bem heróico e cheio de magia, e é muito, muito, muito divertido, e eu acho que apropriado para a história da maneira que ela foi contada. E por isso eu acho que o final da história acabou me ganhando, sendo que eu estava um pouco desgostoso com a maneira clichê como estavam sendo tratados os vilões em geral. Principalmente os vilões humanos, né? O vilão sobrenatural sempre vai ser tratado de maneira clichê, é meio que quase uma entidade maligna por ser maligna e ponto final, e ela não tem nenhuma razão por isso, ela é só uma força primordial, e ela faz aquilo por quase instinto, então, tipo, o vilão sobrenatural realmente não tem um desenvolvimento, tipo, pouco importa. Os vilões humanos é que teriam um desenvolvimento, eles têm um desenvolvimento decente, mas as conclusões acabam sendo tipo, exatamente o que eu esperava. Eu não tive nenhuma surpresa em relação aos vilões humanos. E também a protagonista humana, eu achei bem comum o final da história dela, eu não achei nada excepcional.
Mas, assim, existem vários personagens interessantes que se envolvem no clímax da história, então tem sacrifícios heróicos e tudo mais que eu acho que são bem apropriados para essa ideia do conto de fadas que foi criado. No final das contas, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Eu gosto principalmente pelo cenário bastante diferente, de fantasia russa, de ser no nosso mundo, né? E de usar verdadeiramente essas mitologias russas, que é uma coisa que nós estamos bem acostumados, né? Nós estamos muito acostumados com as coisas da Europa Ocidental em geral, né? Mas a fantasia russa, ela é uma fantasia rica, né? Fantasia eslava. Tem muitos mitos interessantes que são utilizados no livro. Então, só pelo cenário, eu já acho bem legal. Pela ideia de ser contado como um conto de fadas, também é legal. Pela história em geral e pelo clímax, que eu achei que vale muito a pena. Eu acho que esse é um livro que vale a pena você conhecer. Ele é bastante divertido. Então é isso. Essa foi a minha resenha de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.